Gostei do primeiro boa noite, eu vou falar também, porque às vezes fica desanimado. Um pouco não desanimou não, está animado. Eu acho que esse ventilador aqui vai atrapalhar um pouco o meu cabelo, mas tudo certo, está calor mesmo, né? Não tem problema. Eu vejo assim, a gente não pode ser o espírita carrancudo. Nós temos que ser o espírita sério. Mas pode ter um bom humor, sem dúvida. Né? Pois é, eu agradeço a casa que novamente nos convida para que a gente possa vir até aqui com vocês, receber de vocês a qualidade da audição, para que a gente possa refletir o Evangelho de Jesus. Obviamente que nós traçamos uma linha de pensamento, um tema, que a gente desenvolve a nossa linha de raciocínio. Mas tudo é doutrina espírita, tudo é Evangelho, não tem novidade absolutamente, tem profundidade dependendo do entendimento de cada um. Né? E vocês vão me permitir, porque eu tenho um rascunho aqui para poder seguir a linha de raciocínio, senão não tem jeito. Né? Hoje nós vamos falar de os segredos da reforma íntima. Olha para vocês verem. Aí eu vejo um público aqui não tão jovem, porque eu olho para mim e também não sou tão jovem, né? E aí eu me consolo, porque a gente vai falar em segredo de reforma íntima, né? Só que eu mesmo não fiz a minha reforma íntima ainda. Estou tentando, né? Trabalhar para isso. Mas eu fico pensando assim, por que a espiritualidade não manda para a casa espírita apenas os anjos para fazer palestra para nós? Seria legal, não é? Seriam palestras incontestáveis, porque os anjos são os anjos, não é? São os espíritos puros, e eles viriam, não tínhamos o que questionar, não é? Mas aí, quem convida a casa espírita, como é que ia fazer para convidar um anjo para vir para cá? Não é? Tem que fazer uma sessão mediúnica preparada para fazer uma listagem. Agora eu fico imaginando, mesmo que se isso fosse possível, e os anjos viessem, legal, o que eu ia fazer? O que outros palestrantes, não é? Divulgadores da doutrina espírita iriam fazer? Nós não tínhamos serviço. E se nós não tínhamos serviço, não é? Não tivemos o serviço, nós não temos como fazer a nossa reforma. Então eles possibilitam que nós ousemos em falar, não é? Para que a gente possa ir fazendo a nossa reforma íntima. Então, nós vamos aqui, quando nós falamos em reforma íntima, a gente aguça a nossa imaginação. Por que aguça a imaginação? Porque, em princípio, nós falamos para dentro. Se algo que nós externamos através das palavras venha a calhar e servir para algum de vocês, ótimo, é lucro. Mas nós falamos para nós mesmos. Então eu quero aguçar a inteligência de vocês, aguçar a emoção de vocês, para a gente fazer essa introspecção. Cada um que ouve faz uma introspecção, né? Aguçar a imaginação. Tá? Então nós vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo uma viagem de longa distância. Uma viagem de longa distância a gente pode fazer a pé, pode fazer de carro, pode fazer de qualquer jeito. Normalmente a gente faz essa viagem de longa distância num avião, porque é longa distância, uma viagem longa. Então vamos imaginar que nós vamos fazer uma viagem de longa distância num avião, beleza? Um avião. Aí a gente compra o bilhete da passagem, programa o dia, vai, chega no aeroporto, tudo direitinho, tá lá, embarca, o piloto avisa lá, o pessoal, pode apertar o centro que nós temos autorização para decolar. Nós vamos decolar. Beleza. A gente aperta o centro, fica lá, às vezes um pouco apreensivo e tal, mas
né? Tudo dá certo. Reza, chama o anjo de guarda, ó, fica do meu lado aqui, me ajuda, porque o negócio aqui começou a ficar muito... Aí o avião começa a levantar voo, vai. É na altura ideal. Aí chega na altura ideal, né? Aí o comandante diz assim, ó pessoal, tá tudo certo, pode desafiar lá o centro, pode dar uma volta, pode ir lá tomar água, café, banheiro, o que vocês quiserem. Pode passear à vontade, porque nós estamos na altura legal, ideal, tá? Dá até para me ligar o piloto automático e nós vamos viajar sossegados. Aquele alívio, né? Desaperta o cinto e fica tranquilo, pega o notebook, celular, tá, fica ali. Passa um tempo, esse comandante avisa lá, ó pessoal, tá tendo alguns problemas no avião. Não temos nenhum aeroporto próximo. O nosso aeroporto próximo é o aeroporto do nosso destino. E nós vamos fazer os reparos que tem que fazer durante o voo. Vocês estão imaginando lá dentro desse avião, escutando isso do comandante? Aí vai apertar o cinto de novo, vai perguntar para a aeromoça se tem paraquedas suficiente para todo mundo, vai chamar o Chico Xavier e falar, você vem aqui, uma vez você voou, ficou com medo, agora sou eu que estou com medo. Não tem essa história? Então, falou para ele, morra com dignidade, né? Tem medo. Chama o Chico, senta aí, porque agora você está do lado de lá, você vai me ajudar. Porque vai dar um aperto, realmente. Certo? Então nós estamos numa viagem de longa distância e o avião por fazer reparo. Tá certo? Todo mundo está com a barriga doendo, com vontade de banheiro nessa hora? Então vamos fechar o parênteses disso aí e vamos imaginar agora, mais profundamente, a nossa viagem. A nossa viagem começa no momento da concepção. Há quem diga que a nossa viagem começa antes, quando os nossos pais, em desdobramento do sono físico, vai para o mundo espiritual, tem a conversa conosco, entramos num acordo e eles aceitam e nos aceitar como seus filhos. Mas vamos imaginar aqui que essa parte deixa para lá e que nós começamos a nossa jornada lá no berço, tá? Lá na concepção, antes do berço, na vida intrauterina, né? Quando os pais botam o ouvido lá na barriga da mãe, conversa conosco, que a gente ouve, que nós somos espíritos. E aí vem, enquanto nós temos esse comandante, esse piloto da nossa nave é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Né? Enquanto nós temos esse comandante que vai trocar nossa fralda, que vai amamentar, que vai dar banho, que vai dar comida, depois que cresce vai continuar alimentando, né? Tá tudo certo, não tem que fazer reparo nenhum, porque eles, o comandante dessa nossa jornada, desse nosso voo de longa distância, é que são os responsáveis para nos colocar na altura ideal, como o comandante colocou o avião. E a altura ideal para a nossa jornada, segundo os mais entendidos da doutrina espírita, né, começa antes da vida intrauterina, entra na vida intrauterina, aí acontece o nascimento, né, aí fala, bom, então já completou a reencarnação? Não, completou não. Aí começa do 0 aos 7 anos para completar a reencarnação. A reencarnação completa os 7 anos. Então, dos 0 aos 7, o nascituro, seja menino ou menina, ele está mais do lado do mundo espiritual do que do lado do mundo físico. Então, nesse período, é o período da educação que o pai ou o comandante da nossa nave tem para colocar a nave em ordem, até os 7 anos, quando completa a reencarnação. Aí dos 7 aos 14, alguns precocemente com 12, normalmente as meninas, né,
é o momento da reeducação. Aí o comandante ainda está no comando, ainda está na reeducação nossa. Quando nós chegamos na altura ideal, ou seja, com a nave nossa, nosso corpo físico pronto, tá? Que o piloto automático pode conduzir sozinho, tá? O comandante pode ficar fora dessa, aí é que começa o reparo. Porque se o comandante não soube educar, ou não teve condições de educar e reeducar, agora a nossa nave está pronta, nós somos viajores de uma jornada evolutiva, estamos com toda a autonomia para cuidar da nossa nave. Aí nós começamos como espíritos imortais, nos manifestarmos como nós somos. Daí às vezes acontece de um pai olhar para cima e falar assim, que mal que eu fiz para Deus para merecer essa peste aqui do meu lado. Para Deus não fez mal nenhum, só não conseguiu reeducar até os 14. Dali para frente é muito difícil agora conseguir alguma coisa. Então, é nesse momento que começa a nossa reforma. E agora vocês imaginam se a minha reforma começou com 14, eu estou com 66, daqui a pouquinho 67, dia 31 de março. Podem fazer a festa que eu venho, traz bastante presente. Então são 54 anos de viagem e eu ainda não empreendi a minha reforma. Por isso que eu não trouxe a Cida aqui hoje, porque eu estou falando de reforma íntima, ela é minha esposa, não é para mim. Tá bom. Quando eu faço palestra, ela chega em casa e fala assim, como eu gostaria de ter aqui em casa um marido igualzinho aquele palestrante lá do centro. Porque aqui a gente é bonzinho, não é? Agora lá em casa a coisa fica difícil de lidar. Então, é assim, todos nós somos assim, a maioria de nós, lá em Minas Gerais, aqui no estado de São Paulo, eu sei que são mais evoluídos. Mas lá a gente é tudo assim, bagunçado mesmo. Então eu estou lá empreendendo aquela marcha da minha evolução. E às vezes eu fico me achando como um pobre coitado. Aí fico desanimado. Não, eu vou esperar me melhorar um pouco para poder fazer alguma coisa no bem comum. Nada disso. Aquele caboclo ali da fotografia que está com a mão posta, tem uma frase dele que diz assim, ó, se eu fosse esperar estar pronto para começar o trabalho, até hoje, ou até a data que ele tinha falado, ele não tinha feito absolutamente nada. Então, se nós formos querer estar pronto para alguma coisa, nós não vamos empreender a nossa viagem. Nós temos que fazer a nossa viagem durante o voo. Pode parar, vou parar, vou melhorar num ponto aqui, depois eu começo a falar. Não, você vai estudar para saber o que fala, para saber o que pratica. Vai estudar, mas continua a sua jornada. O Evangelho nos mostra vários exemplos de pessoas como nós, ou até piores do que nós, que deram conta de fazer a sua reforma íntima. Por que nós não conseguimos? Não é? Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, vocês conhecem a história do Saulo. O Saulo era um doutor da lei, conhecia as leis mosaico, a organização da época, as leis, e achava que estava correto. E estava obedecendo às leis. Mas ele estava combatendo os cristãos. Não só combatendo, estava disseminando, matando, literalmente matando. Se fosse hoje, chegava aqui, o primeiro que ele via, ele matava, ficava falando de Jesus e depois ia matar o resto. E ele matou todos que ele encontrou na sua jornada.
Até que um dia ele soube, não é, de uma colônia em Damasco. Lógico que eu não vou contar a história toda. Pediu autorização para o Sinédrio, que teve uma autorização, e ele foi para lá para acabar com aquela turma também. Aí chegou lá, teve aquele encontro com Jesus, que todos vocês conhecem. Então, se transformou. Agora, ele transformou de um dia para o outro? Não. O progresso não dá salto. E ele mesmo fala que não foi assim. Ele mesmo conta, quando escreve aos Gálatas, que ele teve, ele fala Nazaré, é o termo que ele usa, pelo menos na tradução que eu li, né? E que ficou, aliás, nas Índias, e que ficou lá durante 3 anos. Depois ele veio, foi conversar com Gamaliel, que era o professor dele, o mestre dele. Depois ele foi procurar o Pedro, falou: agora eu fiquei lá, trabalhei, refleti e tal, posso começar a pregar o evangelho? Ele falou: não. Vai conversar com a tua família primeiro, você não está pronto. Aí foi com a família desprezou, renegou, mandou embora, esse negócio todo. Aí que ele ficou pronto. Ou seja, não se converte do dia para a noite. Tá? E o Raul Teixeira diz assim, ó, não vira espírita. Tá? Porque quem vira, desvira. A gente consegue. É Santo Agostinho que diz assim, ó: se me perguntarem o que é Deus para mim, eu não sei responder. Mas se não perguntarem, eu sei. Porque é uma questão de interação nossa com Deus. A nossa interação com Deus não se explica. Ou nós concebemos, ou ninguém nos ensina sobre Deus. Nós podemos ouvir sobre Deus, mas nós temos que conceber. Então nós vemos aqui que o Saulo, que era o que matava os cristãos, tornou-se um evangelizador, tornou-se um divulgador da Boa Nova. É um exemplo. Outro exemplo, Zaqueu, cobrador de impostos, quando encontrou-se com Jesus, falou para ele: ó, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E se alguém que eu tenha prejudicado vier me pedir resposta, eu vou pagar 4 vezes mais. Só que o Evangelho não fala que teve ninguém que o procurou por ter eles sido prejudicados. Ele pegou metade dos bens dele e dividiu com os pobres. Por que ele não pegou tudo? Porque ele não tinha tudo. Você é casado? A metade do que você tem, se é que tem, a metade é tua, a metade é do teu marido, não é? Se teu marido tiver que distribuir a herança dele para os pobres, é só 50%. A parte dele, o teu, também. Então foi isso que ele fez. Ele deu o que era dele. Porque não podia desprover a família dele. A outra metade era da família. Então há nisso justiça. Há quem diga que ele era usurpador. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Eu nunca li isso em lugar. Tá? Ele era um cobrador de impostos, como hoje são, né, a Receita Federal. Então, veja lá, é um outro tipo, tá, de reforma íntima. Agora, um dos maiores que eu vejo como exemplo muito profundo para nós é a reforma da Maria de Magdala. Tem muita coisa sobre Maria de Magdala, inclusive um livro inteiro escrito. Eu prefiro o pequeno texto da Bíblia, que fala que ela era uma mulher belíssima, que era uma prostituta. Pela razão da beleza, muitos a procuravam, ela tinha muitos bens. E ela muito obsediada. Até que um dia encontrou-se com Jesus. A Bíblia fala que quando ela olhou nos olhos dele, ela amou. E aí se transformou. Voltou para casa, jogando as coisas pela janela, tomou de uma túnica e saiu para seguir Jesus. E nem era seguir ao lado, era ao largo. Porque a mulher naquela época,
porque foi criada pelo Adão da costela do homem, eles achavam que a carne terceira não tinha muito valor, então a mulher não tinha valor nenhum. Era para andar separada do homem. E ela andava separada, mas ouvia a mensagem do Cristo. Até que foi rejeitada por Pedro quando o Cristo morreu. Ela encontrou com Pedro na areia e falou para Pedro: deixa eu ir com você para a casa do caminho. Não, você é uma mulher, ela é de mulher. Ei, ele disse: como é que eu vou levar você para trabalhar comigo na casa do caminho? Foi embora lá, igual ela sozinha. Ela escutou o barulho das matracas dos leprosos, falou: é aqui mesmo que eu vou ficar. Foi com eles, foi servir os leprosos. Olha a reforma dela. Isso quer dizer o quê? Consolação que o Evangelho nos traz, se tivermos aquilo que é a proposta do Evangelho: olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós temos que extrair do Evangelho o melhor que pudermos, consubstanciar, tá? E começar, na medida do possível, a colocar isso em prática no nosso dia a dia, para propiciar em nós, nessa viagem longa, a nossa transformação. A cada dia é um novo dia, tá? Que eu tenho que trabalhar para a minha transformação. Veja lá, Jesus estava procurando por apóstolos, chegou lá e encontrou Pedro, e convidou Pedro: deixa a tua rede e você, a partir de agora, vai ser pescador de homens. Vocês acham que Jesus não sabia que Pedro ia trair ele? Sabia. Vocês acham que Jesus não sabia que Pedro ia passar a espada na orelha do cidadão lá e ele tinha que colar a orelha de novo? Embainha com a espada? Sabia. Mas então por que ele foi chamar Pedro, sabendo que ia ser traído? Chamar Judas, sabia que ia ser traído por ele? Porque Jesus, assim como ele escolheu os outros, chamava os outros, ele nos chama, porque ele não olha os nossos defeitos. Se fosse olhar os meus defeitos, eu não estaria aqui. Jesus vê o que nós todos temos de melhor. Aí ele vai lá na nossa virtude, tenta sacar lá da nossa consciência, que é lá que está escrita a lei de Deus, e eclodir essa virtude, para que a gente possa ir nos transformando. Por isso que ele escolheu quem escolheu para estar lá. Ele não foi atrás do Nicodemos, que era um doutor da lei, que não entendia a reencarnação. Ele foi atrás daqueles que estavam com o terreno preparado para receber aquela semeadura dele, aquela conversa íntima que ele tinha. Porque lembra quando alguém falou assim: mestre, por que você fala por parábolas? Porque eles não entendem, mas vós outros eu falo as verdades. Então tem vários exemplos, passagens de Evangelho de Jesus como apóstolos, em que os apóstolos correspondem ao entendimento espiritual das leis naturais da vida, ao passo que a multidão não entendia. Agora, vocês acham que é por acaso que nós nos encontramos aqui dentro de uma casa espírita, tá? Com esse Consolador que Jesus prometeu colocado em nossas mãos? Não tem acaso. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos preparados. Podemos até não querer, mas nós estamos preparados com o nosso terreno íntimo para receber essa semeadura da Boa Nova do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e propiciar em nós, né, nessa jornada de longa distância, as nossas reformas paulatinas. A cada dia será um novo dia. Porque se nós amanhecermos o dia, tá, sentar na cama, abrir o olho, botar a mão na cabeça e falar: vai começar tudo de novo, podem ter certeza que o dia será péssimo. Péssimo. Porque nós começamos o dia péssimo.
Por outro lado, se nós acordarmos de manhã, seja lá o horário que for, o horário de cada um, o meu é às 6, tá? Sentar na cama, porque não pode sair da cama correndo, um velhinho, que senão dá um trem lá e cai. Sentar na cama, esperar um bocadinho, né? Lá em Minas, lá fala assim, esperar um bocadinho, farmar, pôr a mão na cabeça e falar assim: Senhor Jesus, muito obrigado por estar no corpo físico. Muito obrigado pela jornada que eu devo ter feito no mundo espiritual e não estou lembrando. Que hoje seja realmente um novo dia. Tenha certeza, o seu dia será ótimo. Será ótimo. Porque você acordou de maneira diferente. Você se encontrou com o seu mestre logo de manhã. Logo de manhã. Ele vai te dar todos os recursos possíveis para você elaborar, naquele dia, um novo entendimento para a sua jornada, para a sua reforma. Não é perfeição, porque no mundo em que nós estamos inseridos, provas e expiações, não tem perfeição. Ainda o nosso irmão Chico, ainda o nosso irmão Francisco, o Papa, ainda qualquer um dos ilustres irmãos que a gente vê passar por aqui, não tem perfeição. Nós estamos caminhando. Diz Joana de Anjos, nós estamos num estado de perfectibilidade para aquilo que seremos. Nós temos que aproveitar essa nossa jornada. Nós temos que aproveitar essa nossa oportunidade reencarnatória, para continuar empreendendo em nós, essa reforma. Só que nós temos que fazer isso, realizar essa reforma, em clima de paz. Nós não podemos nos perturbar à toa. Preocupação é ocupação antes do momento ideal. Nós temos que realizar a nossa reforma em clima de paz. O que é isso? Eu tenho que saber me perdoar. Até antes de me perdoar, eu tenho que saber aceitar a minha atual condição evolutiva. Aceitar-me como eu sou. Agora, veja bem, aceitar a minha condição evolutiva e me aceitar como eu sou, não quer dizer ser negligente com as minhas imperfeições. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para não me perturbar e me aceitar como eu sou, mas empreender, através dos recursos auídos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, uma marcha de conserto, de evolução. É isso que nós viemos fazer aqui. Eu não vim aqui para agradar a minha esposa. Eu vim aqui, me consorciei com ela, ela me aceitou, mas ela também não veio para me agradar, nem veio para me modificar, assim como eu não vim para modificá-la, assim como eu não vim para ser dono dela, ou ela dono de mim. Nós estamos juntos para parar as nossas arestas dos compromissos espirituais de afinidade, que podem ser boas ou más, mas são afinidades. Por isso é que nós estamos juntos. Então devemos respeitar um ao outro e ajudar-nos mutuamente para que essa viagem esteja tranquila. E se nós nos aceitarmos assim, nós estamos praticando a lei da caridade, como a entendia Jesus, que fala benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando eu aceito o outro do jeito que o outro é, não os defeitos do outro, mas eu aceito a evolução do outro, eu estou sendo benevolente para com ele. Eu estou sendo indulgente para com ele. O que é que vai fazer para consertar o outro?
o meu exemplo. Não é a minha cobrança. O meu exemplo. Porque eu vim para me melhorar. Eu vim para exercer um progresso individual. Colaborar com o progresso coletivo, né, diante dos meus exemplos. Essa é a minha missão. Nessa jornada de longa distância para o aperfeiçoamento. Mas que seja feito isso no clima de paz e nos perdoando. Não é? Nos perdoando. Por que nos perdoando? Porque o Evangelho propõe: confia e segue. Ele não fala, reconheça o erro e fica lamentando a vida inteira. Reconheça o erro e fica se julgando, não querendo fazer mais nada, que você é um pobre coitado. Isso é autopiedade. E isso não é legal. Isso não é construtivo. Construtivo é o Evangelho. Confia. Reconheceu o erro? Reconheci. Confia. Confia e segue. Entenda a sua posição. Tá? Veja que você não pode mais fazer isso. Ou pode, mas não deve. Tá? Porque Paulo nos diz: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, o que nós temos que fazer? Empreender sempre uma marcha avante, buscando a tranquilidade íntima. Porque com a tranquilidade íntima eu saberei conduzir os meus passos. Eu darei bons exemplos. Né? Então eu estou me perdoando, né, para poder praticar o bem. Eu me perdoo, né, e começo a entender que eu tenho que praticar o bem. E naquilo que eu reconheço, quando eu confiei, eu transformo. Aquilo eu deixo de lado. É nesse ponto que eu creio no perdão de Deus. Porque a doutrina espírita nos fala que Deus não nos castiga, mas não nos perdoa. Você vai falar para mim, o amor, estamos todos malucos, mas estamos saindo da loucura. Tá? Porque quem diz isso é o Livro dos Espíritos, depois vocês procuram lá, na questão 963 e 964. Quando Kardec pergunta: Deus não é infinitamente grande e nós infinitamente pequenos, para que Ele se preocupe com cada um de nós? Aí os Espíritos, muito mais abrangentes, falam assim: Deus se preocupa com cada uma das suas criaturas, onde quer que estejam. Não é só conosco os Espíritos, com cada uma de suas criaturas. Mas Kardec era teimoso. Mas espera aí, Deus não é tão grande demais, nós tão pequenos, para que Ele fique olhando para um punindo, ou reverenciando e perdoando o outro? Não. Deus criou as suas leis e elas são imutáveis. Se vós as infringis, o problema é vosso. É isso que a doutrina espírita nos ensina, mostrando-nos um Deus infinitamente justo e bom. Tá? E nos dá um acréscimo de misericórdia. Porque quando nós aprendemos uma determinada coisa e aí não a praticamos mais, né, o Evangelho fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Tudo que deriva daquilo que eu fazia e não faço mais, porque agora eu conheci e amei, comecei a amar dali para frente, tudo aquilo é perdão, é acréscimo de misericórdia. Por isso é que nós estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Não devemos nos preocupar. Não tem bala perdida, tá? Ninguém está no lugar errado, na hora errada. Não foi azar, não foi sorte, é mérito ou compromisso espiritual com as leis naturais da vida. A doutrina espírita nos ensina através de uma frase que diz assim: aquele que, ou aquele espírito imortal que, não tendo compromisso com um fato, esse fato não lhe acontece. Ponto. Sim.
Só que nós não acreditamos. Mas se tiver compromisso com esse fato, vai acontecer. Ou seja, se eu não tiver compromisso espiritual de morrer de acidente de avião, eu posso ser piloto de avião, dirigir pilotar 24 horas por dia durante 100 anos. O avião nesses 100 anos pode ter problemas e cair algumas vezes, mas eu não tenho compromisso com aquilo, eu não vou morrer. Se eu tiver compromisso espiritual de morrer num acidente de avião, eu vou estar lá na minha rocinha em Minas Gerais. Não, a rocinha é uma apologia. Carpindo, o avião vai e cai na minha cabeça. Sem eu nunca ter entrado nem no aeroporto, mais no avião. Porque eu tinha compromisso espiritual. Não é? E nós estamos aí cheios de fatos que nos provam isso. Não é? O tsunami, que aconteceu alguns anos atrás, tinha um casal de mineiros, não é? Que foi intuído, obviamente, por seu espírito guardião, para mergulhar, 40 e tantos metros de profundidade. Sentiu alguma coisa mexendo nas costas e tudo bem. Quando saiu, estava tudo devastado. Tiveram sorte. E Deus bonzinho, deu sorte só para aquele lá, o resto matou tudo. Tá? Agora aqui em Minas Gerais, Brumadinho, estourou a barragem lá. Tinha um casal que veio comemorar com a mãe e a esposa grávida que ia nascer a criança. Estava lá hospedado, veio lá da Austrália. Azar dele. Compromisso espiritual. Não tem outra explicação, não. Senão seria injustiça. Ele vem de lá para comemorar, fica na pousada, aí o barro vem em cima, sufoca e mata. Ah, que Deus que é esse? Seria injustiça. Então não tem justiça. Deus é infinitamente bom e justo. Tudo que nos acontece é porque nós precisamos daquela experiência. Tá? Ainda que o corpo físico pereça, mas o espírito volta, assume a sua posição no mundo espiritual, que venceu o compromisso na carne, que é do Evangelho, que fala o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então toda vez que nós, espíritos mortais, tivermos que executar alguma coisa e passar por alguma coisa na carne, nós temos que voltar para a reencarnação e passar por isso. Tá? Tudo é justiça. Tá? Bom, e transformar nesse trabalho aquilo de imperfeição em virtude. Tá? O nosso tempo já está indo, mas eu vou terminar daqui a pouco com vocês dizendo o seguinte: um ponto importantíssimo nessa nossa jornada, tá? Nessa nossa transformação, é aprender a florescer no lugar onde Deus te colocou. Tá? Porque às vezes eu estou no meu casamento com a minha esposa, mas eu estou doidinho para arrumar outra. Ah, porque essa é muito chata. Deus me livre guarde, a minha mulher é muito ruim demais. A mulher do vizinho é legal pra caramba, por que ela não é legal? Com relação aos maridos, eu não sei falar nada porque eu nunca tive marido. Mas a mulher do vizinho sempre é mais bonita. Sempre é. Sempre é mais bonita, sempre é mais educada. Então eu fico procurando alguma coisa, tá? Para me tomar atitude. E esqueço que Deus me colocou ali para me tomar as atitudes ali. Não é em outro lugar. Eu tenho que começar a praticar a caridade dentro da minha casa. Porque se eu não aprendo dentro da minha casa, o que eu tenho lá fora, eu não vou ter condições de dar. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Eu tenho que aprender ali. Eu tenho que amar ali. Eu estou no lugar certo, com a pessoa certa. Se tem alguma coisa errada, sou eu. E a jornada é minha, eu tenho que empreender essa jornada. Nós vemos aqui, por exemplo, a flor de lótus. Ela floresce onde? Na lama. No pântano, né? não é? Se a gente vai lá no quintal, aqui não tem, mas tem uma horta de verdura bonita. O que a gente vê na raiz da verdura? No esterco? Uhum. Se eles florescem da lama,
Por que nós não podemos florescer dessa coisa bonita que vocês estão vendo aqui? Olha pra vocês verem. Por que não? Se o Saulo teve jeito, se o Zaqueu teve jeito, se a Madalena teve jeito, por que eu não posso ter jeito? Acabou meu tempo? Não, gritando lá fora. Ah, mas deixa ele gritar, eu grito aqui dentro. Não gosta. Se eles tiveram condições, por que eu não tenho? Moisés foi colocado num cesto, e aliás o cesto de hoje chama Moisés, é por causa do Moisés, do cesto, e a filha do rei pegou ele para criar. Criou lá e tal, papapá, depois matou um caboclo e fugiu, porque não era da turma dele. Em defesa da raça dele, ele matou um cara, brigando. O que Deus fez com ele? Foi lá no monte, falou, cara, vem cá, Moisés, você vai trabalhar para mim agora. Você vai fazer o êxodo. Vai lá no Velho Testamento e lê hoje. Tá? Mas não somos tão ruins assim não, somos? A gente sai matando os uns para hoje, tá não, né? Nós temos recursos, nós que só a doutrina espírita coloca em nossas mãos, para que a gente floresça. Por mais que sejamos imperfeitos, por mais que a gente ache que a gente não tem recurso, por mais pobre que a gente acha que seja, nós temos alguma coisa a doar a nós mesmos, a aproveitar para o nosso processo de evolução, num clima de paz, para não entrar em desespero, para não entrar em depressão, para não entrar em obsessão. Cada coisa no seu tempo. O Evangelho fala, a cada dia basta o seu mal. Não precisamos nos preocupar com as coisas lá na frente. Eu tenho que preocupar com o meu dia de hoje. Eu tenho que transformar o meu dia de hoje. Se eu transformar o meu dia, eu estarei transformando a minha vida. E os outros vão perceber a transformação em mim. Os outros vão ver que eu estou me modificando. E continuarão modificando. Eu vou dar um exemplo para vocês, meu, eu não sei falar de outra pessoa. Algum tempo atrás, ainda no início dos estudos da doutrina espírita, me aconselharam a fazer o Evangelho no lar. Aí eu fui fazer o Evangelho no lar. Naquela ocasião, eu era casado com uma outra pessoa, não é com a atual mulher. Eu tenho muito pecado para pagar, porque eu já paguei, casei 4 vezes. Aquela ocasião era a segunda. Aí eu sentava para fazer o Evangelho com ela e as 2 filhas dela. Nós 2 não tivemos filhos. Aí os espíritos falavam comigo. Só hoje eu entendo o que eram os espíritos, mas eu ouvia. Você, não é você não, sou eu. Você, sentado aí rezando, que é isso? Eu te conheço. Umas vozes falando comigo, tentando afastar do Evangelho. Confesso a vocês que tinha dia que eu desanimava, fazia uma prece assim, sem nenhum sentido, mas eu fui relutando. O que aconteceu? De duas uma, ou eles, tá? Que não eram meus inimigos, certamente eram os meus amigos, que estavam na minha vibração. Os que estão na nossa vibração são nossos amigos, ainda que eles nos aconselhem para o mal. Mas se eu dei a vibração para eles, ou eles se melhoraram, né? E continuam comigo, com meus amigos, ou eles continuaram na deles e me deixaram seguir. Porque não é o Valmor que tem que melhorar, é o espírito imortal.
E essa jornada que nós estamos empreendendo hoje é uma jornada de reforma para o espírito imortal. Porque, assim como o voo físico, foram feitos reparos durante o voo. O piloto, o comandante, pousou o avião no aeroporto. Lá, desligou os motores, falou, gente, está tudo certo, não aconteceu nada, cada um para sua casa, ou cada um para onde for. Sai, vai descansar, vai para a casa dele, para o alojamento, a gente sai do avião, a gente estava viajando, vai para o hotel, vai para a casa de quem a gente ia, está tudo certo. Se está voltando para casa, vai para casa, tudo certo. Tá? Voo físico, acabamos com ele. Sem acontecer nada, os reparos foram feitos. Agora o nosso voo, da nossa jornada evolutiva, que começamos lá na vida intrauterina, fizemos toda essa trajetória e vamos chegar no fim da nossa viagem. Só que a nossa nave, embora não tenha acontecido quase nada com ela durante o voo, né, pode ter tido um câncer, pode ter tido uma leucemia, pode ter tido um infarto, pode ter tido um tanto de coisa, mas nós superamos e conseguimos chegar ao fim da jornada. Onde é o fim da jornada? No nosso aeroporto. O aeroporto do corpo físico é o cemitério. Nós deixamos lá a nossa nave, né? Mas nós vamos ter que seguir o nosso voo, porque nós somos espíritos imortais e nós não morremos. O que morre é só o nosso aviãozinho, só ele que morre, que é perecível. Nós vamos alçar os nossos voos espirituais. E se nós estivermos aproveitando bem essa nossa jornada, essa nossa viagem, certamente nós não vamos ficar sentados em cima do túmulo, esperando que um espírito amigo venha nos retirar de lá e levar para uma casa espírita para passar por uma terapia e um aprendizado. Certamente a gente vai ter condições de alçar voos. Para onde? Para uma das moradas da casa do Pai, como propõe o Evangelho. Quando Jesus diz-nos assim, que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Chegamos ao nosso destino, empreendemos a nossa viagem. Vamos abrir um novo parênteses para dizer que a nossa jornada ainda não terminou. E eu espero, pelo menos a minha demore mais uns 20 anos. Tomara que a de vocês demore muito mais. Eu costumava dizer que queria ir até os 150 anos. Eu acho que não é? Mas quem sabe até os 90. E quem sabe até lá eu tenha conseguido empreender essa marcha evolutiva e fazer a minha reforma, para que numa próxima jornada eu tenha aprendido uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina, através da doutrina dos Espíritos, a ciência divina da ligação com Deus. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter outras oportunidades de reflexão do Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que assim seja.